Ok, gravação iniciada. Como esse vídeo vai para o YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nos vídeos, isso aumenta muito o engajamento, principalmente para quem está aqui na aula, já vai escutando essa mensagem, quando for assistir depois pelo YouTube, faz um comentário, nem que seja com um joinha ou alguma coisa do tipo, para aumentar nosso engajamento e aumentar nosso alcance, ok? Então curta, compartilhe, comente, faça aquilo que o seu coração mandar, né? Nas nossas duas últimas aulas, né, foi a parte introdutória sobre definição e existência de Deus, que era tipo uma análise e aprofundamento da doutrina de Deus. A gente fez a introdução das revelações de Deus, depois os dons do homem, e agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão teológica, né, a divisão de estudo teológico. A próxima aula já vai envolver a apologética, então eu quis dar essa aula como uma terceira parte das duas últimas aulas, explicando as partes teológicas com um pouco mais de ênfase, que era para ter uma forma de interagir com todo mundo na aula de apologética, já que é a aula que eu mais domino, né, que a minha formação principal é apologética. Então, a gente vai deixar para comentar melhor, né, a aula de apologética na próxima aula, que já vai entrar em outra coisa que não vai ser a doutrina de Deus, e sim um começo de aprofundamento teológico na área de defesa da fé. Então, já começando aqui a nossa aula, né, a gente vai falar um pouco do objetivo. O objetivo da nossa aula desse módulo, né, dessa terceira aula, vai ser apresentar as 4 divisões de teologia, e, desculpa, e como elas se complementam na construção de uma fé cristã sólida. A gente vai começar contando uma pequena história, né, para colocar vocês dentro de um contexto, e a partir desse contexto a gente vai começar a introduzir o assunto da nossa aula de maneira mais, vamos dizer, mais agradável de interagir, né? Então, a história é a seguinte: era uma vez um artesão dedicado chamado Samuel, conhecido por sua habilidade em construir casas sólidas e belas. Um dia ele recebeu uma encomenda especial: construir uma casa que refletisse não apenas beleza, mas também propósito e verdade. Para isso, Samuel sabia que precisaria de 4 elementos essenciais: as ferramentas certas, uma fundação sólida, um plano detalhado e a decoração final que tornasse o espaço habitável e acolhedor. As ferramentas, teologia exegética. Samuel começou com suas ferramentas, martelos, serras, níveis e outros instrumentos indispensáveis. Sem eles, seria impossível cortar a madeira com precisão, medir corretamente ou construir algo duradouro. Essas ferramentas representavam a teologia exegética, que nos ajuda a interpretar e compreender as Escrituras com clareza, estudando cada palavra, frase e contexto. Os fundamentos, teologia histórica. Com as ferramentas prontas, Samuel precisava de uma base sólida. Ele sabia que, sem um alicerce robusto, a casa não sobreviveria às tempestades. Para ele, o fundamento representava a teologia histórica, que nos conecta às verdades inabaláveis da fé ao longo dos séculos, mostrando como Deus tem trabalhado na história. O plano arquitetônico, teologia sistemática. Em seguida, Samuel se voltou para o plano arquitetônico. Era necessário ter uma visão clara de como cada parte da casa se uniria, paredes, telhado, janelas e portas. O plano garantiu que tudo estivesse em harmonia. Esse plano era a teologia sistemática, que organiza as verdades de Deus de maneira coerente e lógica, permitindo que vejamos como elas se interconectam. A decoração final, teologia prática. Por fim, quando a estrutura estava pronta, Samuel trouxe vida à casa com a decoração final. Cortinas foram penduradas, móveis dispostos e cores aplicadas às paredes, tornando o espaço habitável e acolhedor. Esse passo final representava a teologia prática, que nos ensina a aplicar o conhecimento de Deus ao nosso dia a dia, tornando a nossa fé visível e significativa. Moral da história.
Quando a casa foi concluída, Samuel se sentou com os moradores e perguntou: se faltasse uma dessas etapas, a casa seria a mesma? Os moradores concordaram que cada parte era indispensável. As ferramentas sem aplicação prática seriam inúteis. Um alicerce sem plano resultaria em caos. Um plano sem fundação seria frágil, e uma estrutura sem decoração final seria fria e impessoal. Samuel então concluiu: assim também é o nosso conhecimento de Deus. Cada parte, o estudo cuidadoso da escritura, a conexão com a história, a organização das verdades e a aplicação prática é essencial para construir uma fé robusta e habitável. Agora eu pergunto, né, como essa analogia pode se aplicar ao nosso conhecimento de Deus? Quais etapas precisamos fortalecer para termos uma fé completa? Essa pergunta é uma pergunta retórica. Os irmãos retêm essa pergunta, depois a gente comenta sobre ela já no final da aula, porque a gente vai voltar a falar sobre ela, dando discorrimento a cada uma dessas partes teológicas, né? Falando um pouco sobre a questão da teologia, nós precisamos nos ater a uma questão que é muito coerente de se estudar, principalmente quando a gente está estudando parte de teologia sistemática, isso porque nós estamos analisando cada uma das doutrinas relacionadas com as escrituras de maneira mais aprofundada. E essa maneira aprofundada de nós estarmos estudando as escrituras, elas têm uma posição na teologia que é chamado de setor de teologia exegética. Teologia exegética foca na interpretação cuidadosa e detalhada dos textos bíblicos. A palavra exegese vem do grego egéseges. Não sei se é bem assim que se fala, mas tomara que seja, não quero estar errado quanto a isso. Mas, exegesis ou exégesis, enfim, assim que se diz, que significa extrair ou explicar. Esse ramo busca compreender o que o texto bíblico diz em seu contexto original, analisando os aspectos como a gramática, o vocabulário, o contexto histórico e cultural, além da intenção dos autores inspirados. No contexto protestante, ela é a base do sola escritura, que é o que a gente já comentou lá para a segunda aula, se eu não me engano. Enfatizando que a Bíblia é a autoridade final e suficiente para a fé e prática. A importância que a teologia exegética tem para todos nós, ela está baseada em que ela é fundamental para garantir que as doutrinas e práticas cristãs sejam fundamentadas na palavra de Deus e não em interpretações humanas distorcidas. Por exemplo, ao estudar Efésios 2, 8 a 9, a exegese nos ajuda a entender que a salvação é pela graça, sem obras, ao explorar a construção do texto original em grego. A teologia exegética ela tem uma importância ainda maior do que essa, porque quando nós estudamos textos bíblicos, muito provavelmente a gente vai passar por textos que estão traduzidos para a nossa língua, mas não tem um aprofundamento tão detalhado como a gente deveria ter. Né? Há algumas passagens que têm uma interpretação um pouco dúbia, né? Com sentidos um pouco distorcidos, não pelo fato da tradução para a nossa língua, para a nossa linguagem, mas sim por questões culturais, né? Por exemplo, a tradução para o português é uma das traduções que mais tem divergências, justamente porque as línguas, né, grego e hebraico e aramaico, por exemplo, elas têm palavras diferentes para eventos que têm significados diferentes. A nossa língua portuguesa, muitas palavras, elas têm a mesma sonoridade e a mesma forma de falar, mesmo tendo interpretações diferentes. Isso porque nós trabalhamos com contextualização, enquanto o texto bíblico original, ele trabalha com interpretação direta, né? Algumas palavras, elas têm já o seu contexto embutido, e as formas como elas são ditas já demonstram esse contexto. No entanto, se nós não tivermos uma contextualização anterior, nós não conseguimos interpretar aquele texto bíblico da mesma maneira que nós estamos lendo. Há algumas interpretações que são um pouco debilitadas, justamente porque
nós passamos por aquele texto, entendemos o que está escrito, porque está na nossa linguagem, mas ainda assim, se nós não tivermos o cuidado de interpretar aquele texto para saber se nós temos uma informação completamente revelada ou não, a gente acaba tendo para si, né, uma interpretação um pouco debilitada daquilo que está sendo transmitido pela mensagem bíblica, né? E é para isso que serve a exegese. A exegese é uma das matérias teológicas com maior importância, porque ela nos ajuda a interpretar corretamente a linguagem do texto e ajuda principalmente a interpretar o contexto em que está escrito. Alguns livros bíblicos, eles precisam que a gente entenda o plano de fundo por dentro dos textos bíblicos para que a gente interprete também as emoções transmitidas pelo autor. Há muitas situações em que livros são escritos por momentos que têm uma relevância histórica muito grande, ou uma relevância política muito grande, ou uma relevância de relacionamento com Deus muito importante que deve ser levado em consideração para que a gente entenda os textos bíblicos e através da exegese que a gente vai conseguir interpretar isso corretamente. Exemplo prático, né? Tirei algumas coisas aqui que a gente pode mostrar como funciona mais ou menos a questão da exegese, né? Estudo de João 1, do 1 ao 5. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. No exame do texto grego, revela a ênfase de João sobre a divindade de Cristo, onde está descrito no texto, no princípio, aquele que é a palavra. A análise exegética esclarece como palavra logos. Comunica que Jesus é tanto o Criador como a revelação de Deus. Não estou vendo aqui minha câmera mexer, estou vendo só se ela não está congelada. Só um minuto. Pronto, voltou. Então, a gente consegue ter uma interpretação mais detalhada do que é o trabalho da exegese bíblica, né? Quando a gente fala nesse texto bíblico, principalmente de João, do 1 ao 5, né? João 1, do 1 ao 5, quando ele fala que aquele que é a palavra já existia, o texto em grego está descrito como logos, né? Que comunica que Cristo tanto é o Criador como a revelação de Deus. Como ele utiliza essa tradução aqui de logos para a palavra, mais à frente, se a gente tiver a mesma interpretação no grego, ele vai aparecer exatamente como essa palavra aqui, logos, né? Mas se for o vocábulo palavra para outro contexto, vai aparecer com outro nome. Então, a gente sabe que a interpretação do grego, ou a interpretação literal para o texto bíblico original, né, seja no hebraico, ou aramaico, ou grego, se as palavras não forem as mesmas para situações em que ela aparece igualmente na nossa língua em português, significa que os contextos são diferentes se elas tiverem uma forma de dizer diferente, que a gente só vai descobrir isso com um estudo exegético, né? Agora, mostrando um pouco como funciona a questão da exegese bíblica, aqui tem um gráfico que já até foi mandado no grupo do WhatsApp, né, um material de apoio mostrando esse gráfico aqui, que mostra como funciona a exegese bíblica, né? Nós trabalhamos com 3 setores na exegese. A análise textual, que foca na análise detalhada dos textos bíblicos, o contexto histórico, que é o que eu falei, que a gente analisa pano de fundo político ou histórico, dada a situação em que o livro foi escrito, e a intenção autoral, investiga as intenções dos autores inspirados, que era justamente saber o que tornou o momento propício para que cada autor escrevesse os livros bíblicos de acordo com o que foi descrito no contexto histórico. A próxima é a teologia histórica. A teologia histórica analisa como as doutrinas e a compreensão de Deus se desenvolveram através da história, ao longo da história da igreja. Examina os credos, concílios e escritos de líderes cristãos desde os tempos apostólicos até hoje, destacando como a igreja reagiu às heresias, perseguições
e mudanças culturais. A importância. Estudar a teologia histórica ajuda a evitar erros doutrinários repetidos no presente e valoriza os fundamentos da fé cristã. Por exemplo, o estudo do Credo de Nicéia mostra como a igreja primitiva defendeu a divindade de Cristo contra o arianismo que negava essa verdade. Para que vocês entendam um pouco sobre o que o texto aqui no slide está falando, ele está falando exatamente sobre o Concílio de Nicéia, né, que faz parte da análise da teologia histórica, que é para analisar como a nossa fé surgiu durante, né, a história. Né? A igreja foi se lapidando, foi criando forma e foi criando uma fundamentação filosófica bem estruturada, e através dessa fundação teológica e filosófica bem estruturada nasceram, né, os concílios. Né? E esse concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, foi instaurada por Constantino, né, no Império Romano, que buscou unificar o cristianismo, que estava em crescimento, e enfrentou divisões internas, especialmente devido à controvérsia ariana, né, que o arianismo, né, que era uma doutrina proposta por Ario, afirmava que Jesus era uma criatura criada por Deus e não coeterno com ele, ou seja, tirava a divindade de Cristo do contexto da sua divindade como filho de Deus, né? Isso colocava em questão a divindade plena de Jesus. O que ficou definido no Credo de Nicéia foi justamente afirmar qual a substancialidade de Jesus como Deus, Pai, ou seja, Jesus é da mesma substância, homousios, né, que é a palavra que foi descrita, né, do latim, homousios, do Pai, reafirmando a sua plena divindade. Né, e foi criado esse credo em resumo, né, que rejeitava o arianismo, basicamente foi isso, onde eles rejeitaram totalmente essa doutrina proposta por Ario, e eles colocaram o conhecimento de que Jesus era da mesma substância que Deus, ele fazia parte da pessoa de Deus, como a pessoa da Trindade. Né? E isso a gente já falou um pouco na aula passada sobre a doutrina da Trindade em partes um pouco menos aprofundadas, que a gente já entendeu, né, que Jesus participa da Trindade não somente como uma outra pessoa de Deus, né, mas sim sendo o próprio Deus em outra apresentação. Então, a gente percebe esse tipo de conhecimento bíblico sobre a doutrina da Trindade por causa do Concílio de Nicéia, né, que foi o que deu origem a essa perspectiva. Outra perspectiva que nasceu, né, através de concílio foi o Concílio da Calcedônia, que foi em 451 depois de Cristo. Com alguns séculos passando, né, novas controvérsias foram surgindo. Dessa vez, agora, sobre a natureza de Jesus Cristo. Alguns enfatizavam que a divindade de Jesus, ela era monofísica, né? Enquanto outros defendiam a separação rígida entre as suas naturezas divina e humana. O tema principal desse concílio da Calcedônia levava em consideração a questão da relação entre as naturezas divina e humana de Cristo. O que ficou decidido no concílio da Calcedônia foi justamente afirmar que Cristo possuía duas naturezas, né? Tanto a natureza humana quanto a natureza divina. E não colocou isso em separação. Eles entenderam que a forma com que Cristo se apresentava tanto mostrava a forma física dele como uma forma completamente coerente e completa, e a apresentação dele como Deus também como uma apresentação coerente e completa. Então, nós entendemos a partir desse concílio que Jesus tanto era 100% Deus como era 100% homem, né, que é aquela questão que a gente tem dito muitas vezes nas igrejas evangélicas, e que não deixa de ser verdade. Obviamente que as escrituras elas declaram isso de inúmeras formas, mostrando como Deus ele apresenta Jesus como seu filho e a quem ele tanto se agrada, também em outras passagens que demonstram a sua aprovação
né, na pessoa de Cristo e também na sua forma de relacionamento com ele, mostrando que ele realmente tinha um relacionamento de pai e filho, né, mostrando a consubstancialidade dentro desse contexto. Nesse concílio da Calcedônia também foi rejeitado o monofisismo, que dizia que Cristo tinha apenas uma natureza divina. O pessoal que acreditava nessa questão do monofisismo, eles entendiam que Jesus só podia ter uma natureza, que era a natureza divina, já que ele era filho de Deus, né, e não podia ter essa natureza humana, tornando ele uma divindade que meio que trabalhava entre os homens de maneira como um semideus, né? Semideus pela forma de se apresentar como homem, mas sendo Deus pela sua essência, nascido de um Deus soberano. Né? Que também, né, reafirmou os ensinamentos propostos nos concílios anteriores, que foi o concílio de Nicéia, e assim nós estruturamos a nossa fé reformada, a nossa fé protestante, em cima desses conceitos. Né? Agora, para demonstrar um exemplo prático, ao estudar o contexto da reforma protestante, compreendemos como Martinho Lutero redescobriu as verdades fundamentais como a justificação pela fé, isso foi lá em Romanos 1,17, quem quiser pode verificar essa passagem, onde ele vai falar sobre a justificação pela fé. Esse conhecimento nos ajuda a apreciar a importância do retorno constante às Escrituras, né? E, geralmente, quem estuda muito teologia histórica vai gostar principalmente dos dramas, né, que aconteceram durante a história para que nós tivéssemos a nossa fé hoje, né? O que construiu a nossa fé e o nosso alicerce através dos séculos foi justamente essa batalha da igreja para manter, né, todo o conhecimento e toda demonstração do ensino bíblico bem estruturado durante tanto tempo. Tanto que é uma das poucas religiões em que se manteve a mesma estrutura durante séculos e séculos, desde o início até hoje, manteve-se a mesma estrutura, demonstrando que a palavra de Deus, ou a palavra da verdade bíblica, não tinha nenhum tipo de incoerência por parte textual, né? Pode ter algumas incoerências por questões de interpretação, mas questão textual não tem nenhum tipo de incoerência. Né? Passando um pouco para frente, a gente aqui vai mostrar também o gráfico que mostra como funciona a questão da teologia histórica. E a gente estuda a questão das perseguições, que foram as perseguições romanas, as perseguições modernas, que isso a gente vai falar do que a gente passa hoje em dia, né, depois do pós-modernismo, né? Os credos, que vai falar sobre o credo nicênico e o credo apostólico. Né? O credo apostólico a gente pode analisar ele biblicamente, de acordo com o que os apóstolos acreditavam, o que Jesus ensinou aos seus apóstolos, e o credo nicênico é o credo que a gente acabou de falar, que foi o que surgiu no concílio, onde eles acreditavam que Jesus era tanto homem como Deus, né? E assim ele mantinha a sua consubstancialidade com o Deus o Pai. Né? A gente também estuda sobre os escritos dos líderes cristãos, como Agostinho de Hipona e Martinho Lutero, que foram duas personalidades que ajudaram muito a entender sobre a questão da teologia, né, nos seus primórdios, onde a gente entendeu sobre como surgiu a fé protestante, e também sobre as reações e heresias, que a gente começa a entender como funciona o gnosticismo, o arianismo, em doses, né, que a gente vai entender só como funciona o alicerce de cada um e tal. Também os concílios, que a gente vai entender o concílio de Nicéia, o concílio da Calcedônia e outros concílios, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso agora, porque vai ter momentos em que a gente vai conversar sobre isso mais aprofundadamente. Né? E também as mudanças culturais, o que aconteceu na Reforma Protestante e no movimento ecumênico. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Teologia sistemática, né? A teologia sistemática, ela organiza os ensinos da Bíblia em categorias claras e coerentes, como a doutrina de Deus, a do homem, da salvação e da igreja, que são os 4 credos mais conhecidos e os mais importantes, né, da teologia,
em que nós devemos realmente basear a nossa fé e entender como funciona, né, a nossa fé e a nossa coerência cristã a partir dessas 4 doutrinas. Bebam água. Fica aí a mensagem para quem tem umas pedrinhas nos rins. Agora, continuando. É um método que permite ver a mensagem da Bíblia como um todo unificado. A importância. Esse ramo permite que os cristãos conectem as verdades bíblicas entre si, criando um entendimento sólido da fé. Por exemplo, ao estudar a doutrina da Trindade, a teologia sistemática reúne passagens como Mateus 28:19, que diz: Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João 14:16-17, que diz: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês, ajudando-nos a compreender a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que a teologia sistemática basicamente vai fazer é nos ajudar a fazer essa exposição, né? Vai utilizar a concordância, né? Que vai fazer com que a gente interprete alguns versículos bíblicos e compare ele juntamente com outros versículos para entender como funciona a estrutura da doutrina bíblica. Aquilo que está sendo ensinado, ele tem que ser completamente estruturado em forma de detalhes, né? Onde você vai estudar cada doutrina, onde ela vai se encaixando, e esses versículos vão tomando forma e fazendo com que isso tudo se torne um sistema, por isso se chama teologia sistemática. Né? Exemplo prático, o estudo da doutrina da salvação, conhecido na teologia como soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação, combinando Efésios 2, 8-10, que fala da salvação pela graça, e Tiago 2,17, que fala: a fé sem obras é morta, para uma visão equilibrada sobre graça e obras, para que a gente entenda como as nossas obras elas devem ser levadas em consideração, mesmo que a Bíblia ensine que a nossa salvação é totalmente pela graça, não por obras para que ninguém se glorie, mas entendendo que as nossas obras elas são acompanhadas de uma fé genuína. É por isso que ele dá esse exemplo prático aqui, para que a gente compare as duas passagens e assim tenha uma visão mais bem estruturada sobre como funciona a doutrina da salvação, para que a gente entenda como a nossa ortopraxia, as nossas práticas, influenciam diretamente na nossa forma de ver a Bíblia ou de acreditar na Bíblia, ou seja, na estrutura da nossa fé. Né? Aqui está o gráfico também mostrando como funciona a teologia sistemática, baseando aqui nos 4 pilares principais, que são as 4 doutrinas mais importantes da teologia sistemática, que são a doutrina da igreja, que investiga o papel e a função na comunidade da igreja, a doutrina de Deus, que explora a natureza dos atributos divinos, e também a doutrina da salvação, que foca no processo e na importância da redenção, e a doutrina do homem, que examina a natureza humana e sua relação com o divino. Né? Basicamente, é a forma como a gente consegue expor, né, cada um dos textos bíblicos que se relacionam com cada uma dessas doutrinas e fazem com que elas tenham um sentido e façam parte de um mesmo sistema, fazendo com que a gente entenda de maneira coerente e cronológica tudo aquilo que faz parte dessa doutrina, nos dando o completo entendimento de como funciona a nossa fé em relação às doutrinas apresentadas na teologia sistemática. Agora, falando sobre teologia prática, a teologia prática, no contexto de teologia, tem a ver exatamente com a ortopraxia, né? Como nós tratamos as nossas práticas de acordo com a nossa fé. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós temos entendimento, através do Espírito Santo que vai nos revelando as verdades contidas nos escritos sagrados da Bíblia, e assim tornando a nossa mente capacitada a nos tornar pessoas que mudam o nosso comportamento e o nosso direcionamento
para que nós deixemos de praticar as coisas que antes eram práticas carnais, para que agora comecem a se tornar práticas espirituais, práticas que levam à elevação, não somente do ser humano como alguém que está se aproximando de Deus, mas sim alguém que foi transformado diretamente por Deus, fazendo com que as nossas vidas sejam um completo testemunho, né, daquilo que nós cremos. A teologia prática aplica os princípios teológicos à vida diária, ajudando cristãos a viverem de maneira que glorifiquem a Deus. Inclui áreas como pregação, discipulado, aconselhamento e missões, né? A importância. Esse ramo transforma o conhecimento em ação. Não basta saber sobre a graça de Deus. A teologia prática nos ensina a demonstrar essa graça no cuidado com os outros. Em Tiago 1,27 diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ela conecta o estudo teológico com a vida cristã real. Isso também a gente falou sobre a questão da prática da capelania social e a interação do cristão com o seu meio social, porque o que, na verdade, a Bíblia nos fala é que, enquanto a igreja continuar avançando contra as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa dizer que a nossa capacitação não é somente estar dentro de quatro paredes na parte da igreja institucional, né? Porque existe a interpretação da igreja institucional, que é aquela que fica dentro de quatro paredes, e tem a interpretação da igreja pessoal, que é a interpretação realmente que a Bíblia nos aponta, não a interpretação do prédio feito por mãos humanas, e sim a interação humana, né, do homem que foi capacitado pelo Espírito Santo e se tornou agora uma habitação, e essa habitação, que somos nós, somos chamados de igreja. Nós somos a igreja, nós somos capacitados a ter a presença do Espírito Santo, porque agora habita entre nós e está conosco, né, o que foi descrito também no slide anterior, onde Jesus nos fala que é enviado o encorajador, porque ele já está em nós, e logo após ele ir para o céu, ele agora habita entre nós. Ou seja, as nossas obras, elas são totalmente capacitadas e cheias de relacionamento com o próprio Espírito Santo, fazendo com que as nossas obras se tornem obras de combate contra as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecem de forma nenhuma a um ataque direto do próprio Espírito Santo. E enquanto nós tivermos o Espírito Santo e estivermos agindo de acordo com o que o Espírito Santo vai nos capacitando, nós estamos indo contra as portas do inferno e elas não prevalecerão. E é a partir disso que a gente tem que interpretar que a ação da igreja não é simplesmente ter um prédio entre quatro paredes, onde se reúnem irmãos para glorificar a Deus, e isso não é errado, né? Congregar é extremamente necessário. Às vezes, congregar se torna ainda mais necessário porque é no congregar que, muitas das vezes, a gente consegue colocar em prática, ou melhor, a gente consegue lapidar a nossa forma de interagir com o social, né? As pessoas só conseguem entender como funciona o relacionamento com Deus se tiver relacionamento com os irmãos. E é através do congregar que isso acontece, e é muito necessário. Eu não digo que é desnecessário você ir para uma igreja de quatro paredes e entender o que é dito lá em cima daquele púlpito, porque muitas das vezes você não vai conseguir chegar ao entendimento claro e objetivo do que é relacionamento com Jesus ou com Deus, se não tiver um relacionamento completo com o seu irmão e treinar a sua forma de se capacitar através do Espírito Santo, se não for pelo congregar, né? Não vai ser de maneira completamente osmótica que você vai sair pelo mundo e só por causa dessa aula que você vai assistir agora, ou que está assistindo agora, vai começar a entender que o Espírito Santo age através de você e você vai começar a entender aquilo que está sendo escrito na Bíblia, e você não vai precisar congregar com seu irmão ou entender como se relacionar com seu irmão. Na verdade, as congregações, elas servem justamente para nos capacitar a ter relacionamento, né? Elas são ações muito necessárias para que nós, como igreja, consigamos ser igreja.
né, para que a gente consiga realmente trabalhar nessa parte de interagir com as pessoas, interagir com o social e ter um relacionamento que realmente nos torne santos. Então, continuando, né, um exemplo prático, estudo de Mateus 28, do 18 a 20, que fala sobre a grande comissão. Né? Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. A teologia prática nos motiva a fazer discípulos, integrando o conhecimento teológico como o evangelho, ou como evangelismo e ensino. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui com vocês é exercer a teologia prática, né? Utilizar a minha ortopraxia para fazer discípulos, que é para utilizar os dons que Deus me entregou, os dons do qual o Espírito Santo me capacitou, para que eu fizesse com que a minha fé tivesse algum fruto, né? Fazendo com que eu tivesse esse momento com vocês aqui, e tivesse ensinando, por exemplo, né? Então, tirando esse tipo de exemplo prático para mostrar para vocês, vocês começam a entender agora conceitos que vocês antes não tinham entendido, sobre a questão de como vocês deveriam analisar os seus conhecimentos teológicos, ou os seus conhecimentos bíblicos, as suas práticas com relação ao Espírito Santo, porque, como pessoa, o Espírito Santo também se entristece muito em não ver que nós não nos relacionamos com ele corretamente, e é dessa forma que a gente precisa entender como nós devemos ter esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo, com o próprio Deus ou com o próprio Jesus Cristo, através do conhecimento da palavra, através do relacionamento com Deus pela oração, através do relacionamento com os irmãos, através da interação social, através da nossa capacidade de chegar para as pessoas e conseguir transmitir esse evangelho de maneira clara e objetiva, como a gente falou na aula passada, onde a gente mostra sobre a questão de evangelizar, que muitas das vezes as pessoas chegam para uma outra pessoa na rua e não conseguem nem mesmo começar uma conversa sobre evangelismo, porque acham que entregar o folhetinho é suficiente. Não estou dizendo que não seja. Pode muito bem o evangelho chegar a alguém dessa maneira? Pode, mas é algo isolado. Se você for considerar uma estatística, você vai ver que as estatísticas são completamente pessimistas em relação ao tipo de resultado que isso dá. Não é você simplesmente entregar o folheto que vai fazer com que aquela pessoa creia. Muitas das vezes vai acontecer da pessoa pegar o folheto e jogar fora, ou rasgar, ou esquecer, vai deixar lá dentro de uma gaveta e nunca mais vai ler. Né? O que muitas das vezes vai acontecer é que essas pessoas não vão sentir a vontade de interagir com a mensagem que está dentro daquele folheto, por mais que aquilo seja necessário. É o que... Lady Bag, eu vou... Segura só um pouquinho tua pergunta, filho, que eu vou só terminar aqui, que não é tão grande a lição. Depois disso eu abro aqui e a gente começa a debater, tá bem? É só porque a mensagem, ou melhor, a aula já não é muito grande, mas segura essa tua pergunta, deixa ela bem no cantinho aí, deixa anotada para tu não esquecer. Tu vai me perguntar ainda, mas eu te peço só um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Agora continuando, sobre essa questão do que eu estava falando, muitas das vezes o que vai acontecer é que você precisa de capacitação para falar com as pessoas diretamente para elas sobre como funciona o evangelho. O evangelho não é você anunciar que aquela pessoa está destinada a ir para o inferno se não crê em Jesus. Por mais que isso seja verdade, e eu vou dizer outra vez, não é que a mensagem esteja errada, mas a forma de transmiti-la está, né? Porque muitas das vezes o que vai acontecer é que você, no evangelismo, você tem que mostrar que a principal mensagem do evangelho é que você é parte de uma estrutura, né, biológica e completamente orgânica, que faz com que você esteja ligado diretamente a Deus pelo voto de confiança. Não voto de confiança não, mas o voto de sangue que foi feito, né? Jesus, ele teve que morrer para se sacrificar pelos nossos pecados, e através do seu sangue derramado, e através
do exercício da Santa Ceia, por exemplo, nós simbolizamos esse aspecto coparticipativo, né, da herança divina através da ingestão do sangue e da carne de Cristo, né, no movimento da Santa Ceia, porque isso é a forma de nos tornar completamente conectados organicamente com Jesus, organicamente com Deus e organicamente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele começa a agir no nosso coração para nos fazer entender que a mensagem da cruz foi realmente entendida, a nossa vida sendo resgatada através do batismo, né, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, nos capacita a receber essa herança de maneira que a gente entenda o que é que a gente está fazendo. É por isso que nós temos que ser levados ao batismo nas águas, para que a gente comece a entender o que é que significa, né, realmente participar do corpo de Cristo. E é através do momento da Santa Ceia que a gente começa a interagir exatamente com essa interpretação bíblica, e onde nós nos tornamos realmente corpo da igreja. E muitas das vezes o que acontece é que quando nós vamos para o mundo para ganhar discípulos ou ganhar pessoas, a gente esquece dessa forma como o evangelho se relacionou conosco primariamente, e nós deixamos de transmitir essa mensagem tão bonita que e transmitimos uma mensagem que vai simplesmente fazer com que as pessoas nos ignorem. Infelizmente, não é como antigamente. Você pega, por exemplo, a história de Charles Spurgeon, e as pregações de Charles Spurgeon eram coisas completamente absurdas. Você via aquela forma com que Charles Spurgeon expunha, né, o evangelho de maneira tão brava, tão cheia de poder, tão cheia de laceração de palavras e de textos e tudo mais. Aquele camarada era alguém que trazia medo à tona nas pessoas, porque ele demonstrava com unhas e dentes o que aconteceria com uma pessoa que não cresce no evangelho. No entanto, naquele momento em que ele estava pregando para aquelas pessoas, o contexto social era outro. Infelizmente, nós vivemos em um contexto social que, se fosse feito da mesma forma que foi feito com Charles Spurgeon, não teria muito resultado. Mas na época de Charles Spurgeon teve, porque foi outro movimento. Né? Então, o nosso movimento agora, ele precisa com que a gente consiga falar de maneira clara, objetiva, racional e amorosa, para que as pessoas entendam que aquilo que nós temos para entregar para ela não é somente a questão da condenação eterna, mas sim a salvação. Né? A mensagem da salvação é muito mais bonita e é muito mais interativa. Por mais que a questão da condenação seja algo iminente e precise ser demonstrado, é mais fácil que a pessoa entenda sobre condenação depois de entender por que ela tem que ser salva. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração quando faz discípulos ou quando leva em consideração a mensagem da grande comissão. Quando nós fazemos discípulos e quando nós ensinamos as pessoas, nós devemos mostrar o porquê que esse amor nos resgatou primeiro. Né? Nós agora não somos uma parte separada, né, da organização do Evangelho, nós agora somos um com Cristo e somos um com Deus. Né? Nós nos tornamos a unidade, deixamos de ser aquilo que está à parte, quebrado no mundo, para ser co-herdeiros com Cristo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A mensagem da cruz ela é muito exata, muito precisa e muito bonita. Né? Não é só você falar sobre condenação e sobre aquilo que deve ser levado em consideração para ir para o céu, por mais que esse seja o objetivo final de todos os cristãos. Mas sim, levar em consideração que a mensagem da cruz ela deve ser pregada de maneira que as pessoas entendam o porquê que elas precisam fazer parte dessa organização orgânica, primariamente. Então, é nisso que a gente vai começar a entender o processo da nossa ortopraxia. Né? Para entender aqui, com detalhes, como funciona a questão da teologia prática, nós levamos em consideração esses 4 pilares também, que são a questão das missões, questão das missões, a forma como você interage fazendo discípulos e buscando outros lugares que precisem conhecer a palavra ou o evangelho, no aconselhamento, né, fornecendo orientação e apoio espiritual em tempos difíceis. Essa parte do aconselhamento está muito mais relacionada às lideranças espirituais, né, de cada congregação, né, justamente a forma como os pastores interagem diretamente com suas ovelhas. Né, está mais relacionado a isso. O discipulado, que é uma missão de todo crente,
Então, ela fala sobre a orientação dos crentes no crescimento e na maturidade espiritual, que é justamente a parte onde a gente interage muito com as pessoas nas congregações, onde há um trabalho principalmente voltado para os novos convertidos e pessoas que precisam de assistência justamente nessa área para conhecer muito mais do Evangelho, e assim se tornarem pessoas capacitadas a entenderem a sua fé e fazerem também para si a sua ortopraxia. Né? E na pregação, obviamente, comunicando a palavra de Deus de forma eficaz para inspirar e ensinar, né? Para que a gente também se sinta capacitado a transmitir as mensagens que nós temos para entregar às pessoas. Não é somente a gente guardar para si aquilo que nós recebemos e deixar de lado as pessoas que estão lá fora precisando ouvir essa mensagem, que precisam realmente de uma atenção. Agora eu vou começar a abrir aqui a oportunidade para quem quiser falar. O Lidberg já pode falar agora, Lidberg. É porque eu tinha que fazer logo isso para terminar de concluir o raciocínio, tá bem? Pode falar. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Assim, tipo assim, a pergunta que eu queria fazer é: ide e fazer discípulo é uma coisa, né? Uhum. E ide e pregai o evangelho a toda criatura é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho assim que ir de pregar o evangelho é tipo você ir e evangelizar, né? Sim. Aí quando você evangeliza a pessoa e a pessoa, teoricamente, ela recebe o Espírito Santo, ela tem aquele anseio de buscar Deus, aí você começa a tornar ela como se fosse um discípulo, né? Aí você vai começar, tipo assim, é uma criança que vai sendo educado, né? Mais ou menos assim, né? Assim, o que eu entendo, eu não estou dizendo que a forma como o irmão tá falando está errada. Na verdade, está certo. Mais do que certo. Mas, para mim, a minha forma de trabalhar é o que eu costumo praticar. Quando você faz discípulos, né, quando você vai atrás de discípulos, você tenta fazer com que a pessoa seja capacitada da mesma maneira que você foi capacitado. Né? Você, muitas das vezes, tem que transmitir muito mais o seu testemunho do que, muitas vezes, o seu conteúdo. Né? Porque transmitir conteúdo é pregar o evangelho. Agora, transmitir testemunho é fazer discípulos. Entendeu? É porque assim, ó, como eu entendi o irmão, eu entendi assim, que o irmão é tipo assim, tá falando de dois tipos tipo assim, como se diz, assim, de modo de falar, dois modos, porque assim, ó, o irmão falou assim, não é tão importante você ir entregar um panfleto. Aí você foi e falou assim, não, mas é mais importante você discipular a pessoa, entendeu? Você transmitir aquela palavra. Eu entendi esse lado aí. Mas, assim, a importância de você ir e entregar o panfleto, hoje eu estou aqui por causa de um panfleto, entendeu? Primeiramente por causa do Espírito Santo, né? Sim. E outra, assim, eu entendi a forma do irmão, entendeu? Eu não estou questionando também. Eu entendi os dois lados. Porque, assim, às vezes a gente vai entregar um panfleto, a pessoa não dá tanta importância do que a pessoa chegar e falar para ela. Mas para a pessoa falar para ela, eu acho que a pessoa tem que primeiro evangelizar ela, entendeu? E a pessoa tem que procurar algum recurso de evangelizar o irmão, nem que seja da forma, assim, de entregar um panfleto, de entregar uma coisa. Porque, assim, sempre eu gostei de panfletar. Sim, sim. Eu sempre gostei, entendeu? De panfletar. Essa semana eu trabalho de galego, de venda, né? No meio da rua. Eu gosto de sempre andar com o panfleto no bolso. Aí eu ia passando num certo local, aí eu fui e dei um panfleto à mulher. Quando eu dei, a mulher começou a se derramar em lágrimas. Aí ela disse que era tudo que eu estava precisando. Porque, assim, eu estou passando por um problema tão grande. Aí eu disse, é bem com o filho, né? Ela é com o filho. E começou a chorar e eu comecei a evangelizar ela. E eu disse assim, você está indo para a casa do Senhor? Aí ela pegou, ela disse assim para mim, eu não estou indo, eu gosto de ir para Canaã. Ela dizendo para mim. Eu disse, pois vá, porque talvez você está passando por isso, porque você deixou de ir para a casa do Senhor. Aí ela, não, mas eu vou tirar tempo para ir. Aí chorando, entendeu? E se derramando em lágrimas.
E ali a gente vê que é a forma da gente evangelizar, entendeu? Também é uma das formas de evangelizar. Eu sei que muita gente vai pegar esse panfleto, vai rebolar, não vai nem ler, vai botar ali dentro de casa, vai botar no bolso. Às vezes vai até lavar a roupa, tá lá o panfleto mole, joga no lixo. Sim, sim, Mas a sim. gente tem que procurar algum recurso, alguma maneira para evangelizar. E eu acho assim também, a panfletagem, ela é importante. Sim, 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 isso com certeza. É, como eu disse antes, a questão de panfletar, ela não deixa de ter a sua importância. O que muitas das vezes acontece é que as pessoas se acostumam a Só nisso. evangelizar, exatamente, e só entregar panfleto. Só Então, passar. a forma como eu vejo evangelismo de verdade é você entregar um panfleto e saber como a pessoa tá, sabe? Porque muitas das vezes não é você Trazer a chegar, palavra. não é só você chegar e trazer a palavra, é dizer assim, e aí, meu irmão, boa tarde, como é que você tá? Como é que tá a família? Como é que tá tudo mais? Estou Porque entendendo. as pessoas, às vezes, interpretam os crentes de maneira errada por causa disso, porque eles acham que os crentes estão indo lá para entregar um panfleto e dizer que eles estão tudo indo para o inferno, e não é isso que a gente tem que fazer. É, A forma como a gente tem que interagir com o social é justamente mostrar a preocupação que nós temos com as pessoas, né? Porque estou a nossa entendendo. principal função é mostrar para as pessoas o nosso amor, né? O próprio Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. E o que é que eu vejo de amor numa pessoa que só me entrega um panfleto de Jesus te ama e vai embora? É, É estou complicado, entendendo. entendeu? Mas eu entendo a tua questão e entendo justamente as experiências que o irmão teve, porque com certeza, eu conheço também muita gente que faz panfletagem e tem N experiências como essas que o irmão teve, mas sabe por que, que o irmão tem esse tipo de experiência? Porque não somente está preocupado em entregar um panfleto, está preocupado em mostrar seu testemunho. E é dessa forma que Estou o Espírito entendendo. Santo vai fazendo com que as pessoas entendam a tua vontade, a tua vocação, entendeu? Sei. Mas tem pessoas que eu vou É, fazer algo para a igreja, eu vou junto com os irmãos fazer panfletagem, aí vai, leva sei. uma Bíblia debaixo É tipo do. como se fosse uma coisa assim, só por ir mesmo, né? Exato, exato. Então, Estou isso não. entendendo. Isso, para mim, não é evangelismo, sabe? Não é você Sim, somente sim. entregar o panfleto. É ter um coração como o do irmão, por exemplo. Né? De se preocupar com Sei. as pessoas e entender o que elas estão passando. Porque muitas das vezes, pode prestar atenção. Se tu chegar para alguém que faz evangelismo, que faz esse tipo de abordagem, como eu te falei, te perguntar como é que a Sei. pessoa tá, como é que tá a família, como é que tá tudo mais, tu vai ver que a forma como a pessoa se derrama é diferente. Porque a pessoa É, fala assim, poxa vida, ninguém perguntou como é que eu estava hoje, ninguém quis nem saber como é que eu estava hoje. Esse camarada chegou aqui, nem me conhece, pergunta como é que eu estou, como é que está minha estou família. entendendo. Então, e isso é uma forma de se relacionar com o social. Né? Dessa forma que eu. Diferenciado. Porque evangelizar é isso, bicho. Para mim é isso. Né? Não é eu simplesmente chegar e entregar um panfleto e dizer Jesus te ama. É entregar um panfleto e dizer assim, e aí, meu irmão, como é que tá a família? Como é que chama o irmão? Me chama Eloí e tal. Como é que tá aí a tua casa e tal? Tá precisando de ajuda? O que é que você. Sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento é muito mais interativo e muito mais produtivo do que você simplesmente entregar o panfleto e ir embora. Aquela pessoa nunca mais vai te ver, provavelmente, e ela vai interpretar como se tu não tivesse dando importância nenhuma para ela. E a pergunta assim, evangelização e discipular são a mesma coisa? Assim, mais ou menos, acho que não são, né? Evangelização e discipular. Ou Trocando em está miúdos, relacionado no mesmo contexto? trocando em miúdos significam a mesma coisa. Trocando em A mesma miúdos. coisa, né? Por quê? Porque quando a gente fala de evangelização, a gente está demonstrando evangelho para as pessoas, ou está mostrando seu testemunho. Fazer discípulos é exatamente a mesma coisa. Porque existe forma de você discipular as pessoas, dando seu testemunho, fazendo com que as pessoas interpretem que esse teu testemunho é necessário para que elas sejam salvas. Entendeu? Então, é a forma de discipular pessoas também, é mostrar a sua ortopraxia. Né? Estou O entendendo. Valdinei agora quer falar alguma coisa, Obrigado, viu? de nada, sem problema. Agora o Valdinei pode falar e depois o Dé. Graça e paz a todos, boa noite. Boa noite. É um comentário bem rápido. É só porque muitas vezes o crente, o cristão, ele acha que tem o dia dele evangelizar, né? É tudo válido o que o Lindenberg falou, o panfleto,
você andar, você entregar, você falar alguma coisa, né? Você interagir com aquela pessoa. Ele acha que tem o dia. Não o Lindenberg, tá falando o cristão. Uhum. Sim, sim, Não sim. é um dia, é um estilo de vida. Exatamente. A partir do momento que a gente se converte ao Evangelho, que conhece a Jesus Cristo e sabe que a gente tem que andar em amor, pode ser no local que a gente for. Não é só no dia de eu vou sair para evangelizar. Não. É indo para o trabalho, é numa fila, é você ver um conhecido seu, que a igreja da gente tem muita a forma de abraçar, né? De abraçar, e tem gente que num abraço já se derrama, assim, porque às vezes Exatamente. não tem um costume de levar um abraço de ninguém, nem mesmo de um familiar. Então isso se torna um estilo de vida do cristão, né? É viver em amor. Exatamente. Viver em amor, porque é como o senhor falou, tem muito cristão que olha com um olhar de julgamento para as pessoas. Ah, Isso acontece o tempo hoje, todo. hoje eu vivo assim, e olha como o cara tá vendo ali, olha como ele tá. Ele não quer nada, ele já foi várias vezes e saiu de novo. Não, a gente não tem que ter esse olhar, mas sempre estender a mão, porque todos os dias a gente também desagrada a Deus de alguma forma, seja no pensamento, seja em atitudes, e a misericórdia dele se renova sobre nós todos os dias. Exatamente. Então é um estilo de vida, é viver em amor. Todos os dias tentar, da forma que der, evangelizar de alguma forma. Exatamente. Agora o Dé pode falar. Falando assim sobre o evangelismo e fazer discípulo, né? Uhum. Eu acredito assim que são duas coisas diferentes, mas também são iguais, como você falou. Tipo, você vai evangelizar, saiu para evangelizar, levou um panfleto, encontrou as pessoas no meio da rua, entregou o panfleto, falou da palavra, né? Teve ali um pequeno relacionamento, foi embora, partiu, e você talvez não vá ver mais essa pessoa. Fazer discípulo é relacionamento. É você sair para evangelizar, mostrar panfleto, falar da palavra e já marcar com essa pessoa Uma um próxima outro visita. encontro. Exato. Próxima visita. Aí você, nessa próxima visita, começa a ter um relacionamento. E a partir daí, com o Espírito Santo agindo, você vai fazer discípulo nessas visitas. Vai ter um Exatamente. relacionamento, vai andar com ela, vai ensinando, não é? Sim, 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 E exatamente. isso é muito, muito, muito interessante. E outra coisa, falando como o Val Disney falou aí, meu amigo Val, lá na igreja a gente tem assim, um bom relacionamento com os irmãos, porque lá nós gostamos muito de acolher, abraçar, né, cheirar o irmão, beijar. A gente não vê muito isso nas igrejas, né? Mas Sim, a gente tem um relacionamento mesmo íntimo de irmão. Você abraça, beija, conversa, pergunta como foi o dia. E isso é muito interessante. Tem pessoas lá que foi na igreja a primeira vez e logo que chegou, recebeu um abraço. Desse abraço, a pessoa ficou, porque ela pensou, eu não vi isso em nenhum outro local. Né? exatamente. E daí já faz um relacionamento, começa a conversar. Isso é muito interessante, é muito bom. E é o que a gente mais pratica lá na igreja. É o relacionamento entre irmãos. Sim, exatamente. Pronto, o Valdinei quer falar outra coisa? Pode falar, Valdinei. Rapidinho. É porque eu ia falar a respeito do discipulado e acabei me esquecendo. Como o discipulado é importante, né? Que é através do discipulado que a gente vai amadurecendo, né? Porque eu até vi um comentário
uma vez de um pastor, ele falando assim que muitas igrejas estão preocupadas em ter Uhum. filhos, novos membros, mas esquecem de formar pais, né? Isso é E os verdade. filhos, eles necessitam de cuidado, eles são imaturos, né? E se você não ensinar, ele vai fazer as coisas erradas, ele vai para o caminho errado. E quando você torna esse filho um pai maduro na fé, ele já vai ensinar outro, né? Ele já vai ter a capacidade de ensinar outros. E às vezes, e infelizmente é o que a gente vê muito na prática, quando a gente vê uma pessoa entregando a vida para Jesus, mas a gente não tem um acompanhamento de perto, né? Sim, exatamente. Mostrando um ensino de vidas, um estilo de vida certo para aquela pessoa, a forma que ela tem que se comportar dali para frente, em questão de ler a palavra, porque também quem vai transformando é o Espírito Santo, né? Mas a gente Exatamente. ensinar aquela pessoa a dar os primeiros passos, que é como o Lindenberg falou, ali é uma criança, é um bebê na fé, e ele vai engateando, ele vai aprendendo a dar os primeiros passos, e a gente que já tiver mais um pouco de maturidade, ensinando, cuidando, né? E como é importante o discipulado. Exatamente. E é dessa forma também que a gente consegue aconselhar as pessoas. Para quem já assistiu aquele filme novo que saiu, Cristão, A Forja, né, aquele filme ali é uma demonstração perfeita de como funciona o discipulado, né? Quando aquele senhor, que é o dono lá da empresa, pega aquele rapaz para fazer o discipulado dele, ele discipula aquele rapaz não somente na questão bíblica, mas na questão ética, né? Muitas das vezes a gente deixa de fazer esse discipulado com as pessoas porque a gente acha que isso não é importante, né? Enquanto o que é mais importante no discipulado é o testemunho. Se eu sou uma pessoa que presta testemunho e através desse testemunho a pessoa que está ao meu lado quis ser discipulada para que tomasse para si a minha ortopraxia, né, a minha forma de ética deve ser transmitida também. A forma como eu penso, a forma como eu falo, a forma como eu entendo a minha interação social, a forma do meu relacionamento com as outras pessoas no meu meio social, isso tudo tem que ser transmitido também. Né? O que muitas das vezes a gente faz quando faz o discipulado, a gente só pega as doutrinas principais da Bíblia e demonstra para as pessoas. E fazer uma explanação, né, de doutrina bíblica para qualquer pessoa, no meu ver, é fácil. Porque você pega a relação de versículos, que você tem que falar para as pessoas o que é que está escrito em cada versículo, entender o que está escrito ali em cada versículo, e pronto, você entregou uma pregação, entregou uma doutrina para a pessoa, mas o relacionamento que aquela pessoa tem que ter com Deus, né, o relacionamento que aquela pessoa tem que ter com a sociedade, esse tipo de ensinamento não é só Bíblia, né? Está intrínseco dentro da sua demonstração de prática de evangelho fora da igreja, né? Então, essa parte do discipulado também é demonstrada nesse aspecto, né? Como eu já falei aqui das 4 áreas da teologia, agora a gente volta já para o começo do nosso slide, onde a gente tem aquela perguntinha, né? Como essa analogia pode se aplicar ao nosso crescimento no conhecimento de Deus? Quais etapas precisamos fortalecer para nós termos uma fé completa? O que é que vocês dizem para mim? Qual é a área que vocês acham que precisa ser mais trabalhada? É a minha área de teologia sistemática? É a minha área de teologia exegética? É a minha área de teologia prática? É a minha área de teologia histórica? O que é que vocês acham que realmente faz diferença no nosso estudo de teologia? Quem tem aí uma resposta para me dar? Ninguém? O Dé quer falar, então pode falar, Dé. Eu acho que a teologia é prática, porque assim, hoje nós evangélicos, a gente, não vamos dizer todos, não vamos generalizar,
mas a grande maioria das igrejas, elas se pautam apenas em falar a palavra, né? Sim, Falar sobre a teologia na palavra, e esquece da ação social, né? Fazer e isso é o que, para mim, é o que hoje falta nas igrejas ensinarem. Fazer a prática e deixaram só para os católicos fazerem, mas apenas estão utilizando só da palavra. A nossa função é apenas orar. Vamos só pedir a Deus. Como se Deus fosse um garçom e a gente orasse, Deus faz isso para que essa pessoa alcance isso, para que eu alcance isso. Mas nós mesmos não partimos para ir. Não temos a atitude de fazer. exatamente. Tem Né? até muito ciclo de oração que trabalha dessa forma, né? Pede lá os pedidos de oração, aí chega lá igual, chega para Deus e fala assim, Senhor, anota aqui o meu pedido, né? Aí vai começando a fazer os pedidos. Aí eu acho que as pessoas às vezes esquecem de quem Deus é, né, nesse relacionamento. Pode falar, Valdir. Eu acho que de todas, eu acho que necessita de todas, mas eu acho que também a prática é que é importante, né? Das pessoas verem o agir de Deus e a gente praticar. Porque não adianta nada aprender e não praticar, Exatamente. né? E o senhor estava falando aí da salvação pela graça. E não é por obras, né? É pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas as obras é uma evidência que a pessoa foi salva, né? A prática, a vida da pessoa. E também o senhor citou o filme da Forja, e logo no primeiro encontro daquele senhor lá que discipula o rapaz vai atrás de um emprego e ele trata o senhor mal, né? O rapaz que era o dono da empresa, ele trata ele mal. E ele, quando ele sabe que ele é o presidente, ele vai logo rasgando o papel, porque ele sabe a folhazinha que ele ia preencher, porque ele sabia que ia ser mais contratado. Mas o rapaz, o outro, que era o dono da empresa, não tratou ele da mesma forma que ele foi tratado, né? E é nessas pequenas coisas que a gente vê o comportamento, e é na prática. Muitas vezes a gente é tratado mal e a gente quer devolver na mesma moeda, né? Exatamente. E é a prática que vai mostrar onde realmente está a nossa fé, né? Eu estava vendo também, estava assistindo uma pregação esses dias, e um pastor falou a respeito de um casal de namorado, né, que teve uma queda, e ele falou assim, o pastor, pois o que vocês fizeram, façam na minha frente. E ele, não, pastor, jamais, o senhor tá ficando doido, não sei o quê. Então vocês têm vergonha de fazer na minha frente, mas não tiveram vergonha de fazer na frente de Deus, porque os olhos deles estão em todos os lugares. Então a gente ter essa mentalidade que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e a nossa fé e a prática vai nos ajudar a viver dessa forma, né? De estar agradando a Deus. Porque se ter essa noção, essa consciência de que os olhos do Senhor estão me vendo a todo momento, né? E aí, então você viver uma vida de uma resposta de gratidão por tudo que ele fez. E é só na prática. Exatamente. O meu pai quer falar agora, pode falar, pai. Estou escutando aí as opções dos meus dois irmãos aí com relação a considerar a teologia prática a mais importante, né? Mais ou menos isso. Mas olha só, a nossa prática, ela é consequência do nosso conhecimento, certo? Se eu tenho uma teologia ruim, a minha prática vai ser ruim. Então, para que a minha prática seja certa, eu tenho que ter uma base teológica correta.
Então, quando a pessoa fala a respeito de que a teologia prática se torna mais importante, é porque, na verdade, você só está vendo a última palavra da expressão. Porque a teologia prática, ela só vai fazer sentido se a sua teologia teórica for uma teologia verdadeira, certo? Eu ia Uma comentar sobre teologia, isso logo depois. pois é, uma teologia errada vai resultar em práticas erradas. Então, um dos motivos pelos quais eu acredito a gente estar aqui acompanhando o Eloy nesses estudos aí, é para que a gente possa aprender, e aprendendo o que é correto, a gente ter uma prática correta. De outra forma, a nossa prática, por mais bem intencionada que seja, ela não será correta. A nossa prática ela tem que ser consequência do nosso conhecimento e, lógico, da nossa fé, né? Só isso aqui. É para entender mais ou menos como o que o meu pai tinha dito. Eu ia até comentar isso depois, né, no comentário do Dé e do Valdinei, que por mais que eu acredite que realmente, né, teologia prática seja algo essencial, né, o que levaria, né, fazer com que essa teologia tivesse uma relevância maior, na verdade seria a teologia sistemática, que é o conhecimento. Isso porque, olha que engraçado, né? Se você pegar qualquer pessoa descrente no meio da rua, e eu tenho certeza que até o Lindbergh já deve ter pego esse tipo de situação, como ele trabalha com panfletagem, com certeza teve um momento que ele entregou um panfleto para um camarada ou alguma pessoa qualquer que falou assim: para que eu preciso disso? Eu não sou nem ruim. Sou uma pessoa tão boa, ajudo os pobres, faço caridade, faço tudo. Né? E não é crente, né? Então ele tem uma ortopraxia, né? Ele tem uma forma de agir com a própria ética. Né? Só um minuto aqui que minha imagem... Pronto. Mas é o que eu digo, muitas das vezes as pessoas têm uma forma de ortopraxia que se assemelham muito a uma pessoa que tem, né, uma ortodoxia muito bem estruturada. No entanto, a ortodoxia dela não existe, né, é só a questão ética da coisa. Né, e a questão ética faz com que as pessoas ajam de maneira ética, de maneira que realmente faça com que a interpretação dos olhos das outras pessoas digam que aquela pessoa é boa ou não, né? E para os olhos das outras pessoas, aquela pessoa é boa. No entanto, o que ela está exercendo não é uma ortopraxia, não é a teologia prática. Infelizmente, não é. No entanto, o que torna a nossa prática teológica uma prática bem relevante, de acordo com aquilo que nós entendemos, é por causa da revelação do Espírito Santo através da teologia sistemática. É aquilo que nós entendemos, interpretamos na palavra, e nós nos tornamos pessoas completamente cheias, né, do Espírito Santo, agindo de maneira que agrade o Espírito Santo. Porque muitas das vezes você vai ser um camarada que tem uma teologia prática muito boa, né, e não vai ter uma teologia sistemática tão bem fundamentada, e muitas das vezes vai acontecer o que pode acontecer com qualquer pessoa que está evangelizando na rua, principalmente um novo convertido, que teve uma vida ruim anteriormente, que as pessoas vão olhar para aquela pessoa e falar assim: ah, já fez tanta coisa ruim, agora é crente. Eu já ouvi isso N vezes. Né? A pessoa que tem um passado ruim vai começar a evangelizar, porque aceitou evangelizar recentemente, e aquela pessoa é maltratada pelo seu passado. No entanto, ela está exercendo uma ortopraxia boa, né, através do conhecimento que ela começou a ter sendo discipulada, para que aquela forma de agir fosse uma forma de agir já pela mudança de mente que ela foi transformada, e ainda assim, né, não é considerada, né, a coisa mais importante que ela tem. Então, infelizmente, a teologia prática, ela realmente ela é somente a consequência, né, de todo o emaranhado do que significa ser um bom teólogo. Né? Pronto, o Valdinei quer falar? Pode falar aí, Valdinei. Concordo plenamente com o senhor e o pai do senhor também, o senhor Rogério, né? É por isso que quando eu fui falar, eu falei assim, né, que era muito importante, né, as outras, e só que eu citei mais a prática. Mas porque também a gente vê muito o contrário também do que o senhor falou, que Exatamente. É por isso que eu te disse até que a tua forma de falar não estava errada, sabe? Uhum. É porque realmente...
Já, Dé, já. Pode falar. O pai do senhor falou que, o senhor Rogério falou que a gente, para ter uma prática correta, a gente tem que ter uma doutrina correta, né? E eu concordo Exatamente. plenamente. Só que também a gente vê que eu já vi pessoas pregando a palavra corretamente, mas a forma de viver é errada. Eu entendo A prática de perfeitamente. vida não condizia com aquilo que ele pregava. Então, por isso que eu citei a prática, entendeu? Mas eu entendo perfeitamente o que o irmão quis dizer. Concordo plenamente com o senhor Rogério e com o senhor também. Ok, pode falar, Dé. Eu também citei porque, assim, foi uma observância, né? Uhum. Aquilo que eu observei, né, em algumas igrejas que eu passei, né, essa pauta, né? E é óbvio, é claro que não é a mais importante, mas foi a que eu observei e que no todo, essa pergunta aí, como o Val falou, todas são importantes, é óbvio. E a gente tem, assim, uma gratidão imensa com o Eloy, porque a gente não entendia nada, né, na questão de teologia. A gente simplesmente observa, sabe que isso, as coisas que acontecem, você tem na sua cabeça, você tem o entendimento, né, das coisas, do que é certo, o que é errado, o que está na Bíblia, o que não está, mas com essa teologia que a gente está aprendendo agora, a gente colocar todas as peças nos seus devidos locais, isso é muito importante. E todas no todo aí é muito mais importante do que apenas uma, né? Sim, exatamente. Mas eu entendo, eu tenho que gerar esse tipo de debate, que é para a gente começar a entender melhor certas questões, porque, tipo, o Dé tem uma perspectiva, o Valdisney tem outra, Lady Berg tem outra, e outras pessoas têm perspectivas completamente diferentes, e eu preciso trabalhar com essas perspectivas para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, né? A minha ortodoxia tem que se tornar a mesma com todos. É por isso que eu meio que interajo com vocês dessa forma, fazendo com que todo mundo mostre, né, seus lados, para que assim a gente comece a alicerçar direitinho, né, a forma como a gente vai aprender, né, porque vocês agora estão começando a entender a forma como eu entendo o evangelho e como eu entendo teologia, né, e eu vou transmitindo para vocês da maneira que eu mais acho adequado da pessoa aprender, né? E a minha forma de fazer com que as pessoas aprendam é demonstrar certos aspectos que as pessoas podem ter deixado de lado. E eu só consigo ver esse tipo de coisa se eu fizer com que vocês interajam mostrando as perspectivas diferentes de cada um. Porque pessoas podem se ajudar dessa maneira. Eu estou incentivando vocês a ter relacionamentos com irmãos, o que muitas das vezes não acontece nem mesmo nas igrejas. Porque eu vejo demais igrejas que têm aquele movimento de pessoas imenso, mas se você for analisar quantas pessoas se conhecem dentro daquela congregação, você vai ver que só as panelinhas se conhecem, né? Não é toda a congregação que tem aquela mesma interação, que tem aquele mesmo conhecimento. Tem pessoas que nem sabem o que é que outras pessoas estão passando dentro da congregação, e não fazem isso porque não têm vontade de ter o relacionamento com os seus irmãos. Isso está completamente errado. O que eu faço com vocês aqui, nesse curso que eu estou dando para vocês aqui, além de ser o curso de teologia, é uma forma de eu fazer com que vocês aprendam uns com os outros, e assim eu também aprendo com vocês. É por isso que eu gosto tanto do conceito teológico de unidade, e é o que eu mais prego com relação ao evangelismo. Porque as pessoas acreditam que é só a gente falar sobre a forma com que Deus, né, fala sobre unidade através da doutrina da Trindade, mas a mensagem que está escrita ali, ela é muito mais importante. É essa forma com que eu interajo com vocês aqui, e vocês interagem comigo, que a gente começa a entender esse conceito de unidade, e vocês conseguem transmitir isso para outras pessoas. Entendem?
Então, como a gente já falou bastante, já interagiu bastante, e eu também já estou com a minha voz cansada, eu também já dei todo o material que eu tinha que dar, já foi o slide todo, eu só voltei mesmo para a primeira pergunta, porque já não tinha mais slide para passar para frente. O que eu quero perguntar, alguém tem alguma dúvida que queira tirar, algum detalhe que queira acrescentar? Porque se não houver, eu já quero despedir todos na paz do Senhor para a gente esperar a próxima aula. Alguém tem mais algo a acrescentar? Alguma pergunta que queira fazer para tirar alguma dúvida sobre alguma das vertentes teológicas, das etapas teológicas? Quem tiver, fale agora ou caso para sempre. Ok, ninguém? Então, obrigado por virem. Até a próxima aula. Essa foi a nossa aula de Teologia para Mentes Compressas, módulo 2, aula 3, e a próxima aula já vai ser sobre apologética, e eu espero que estejam todos os irmãos com papel e caneta na mão, porque é a minha vertente teológica, e é a que eu mais gosto de dar aula, porque eu gosto muito de mexer com a cabeça de todo mundo. Amém? Então, agradeço. Ah, o Valdinei tem mais uma... Pode falar, Valdinei. Não, é só para perguntar, lá no grupo tem o nome do canal no YouTube? Eu vou deixar lá o link, né, no YouTube, que o YouTube, na verdade, o canal que está lá é o meu, né? Se procurar pelo meu nome completo, aí tu vai achar o canal onde estão as aulas, né? Mas se pegar qualquer um dos links que estão lá dentro do grupo, já é para bater lá no meu canal. Qualquer coisa você pode pedir ao Dé, com certeza o Dé tem os links que pode te mandar, e tu entra lá no canal, se inscreve, compartilha, comenta, faz o que tem que fazer, ok? Ok, obrigado. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos, espero a presença de todos no próximo sábado. Próximo sábado, com certeza, vai ser uma aula ainda mais interessante, né? Então, agradeço muito a presença de todos, na paz do Senhor, né? Me despeço agora. Papai, A paz para todos.